Vamos voltar e vamos já para a próxima pergunta. Vamos lá. Pode rodar? Doutor Leandro, explica pro pessoal aí a diferença entre compulsão alimentar e comer por ansiedade. E como que a gente pode driblar o nosso cérebro para não colocar a dieta e a nossa composição corporal em risco nesses finais de ano. Pergunta da Maria Fernanda, excelente pergunta, Gostei, né? pergunta técnica, né? Técnica, a Aí sim. diferença então entre compulsão alimentar e comer por ansiedade. Curioso, né? Toda compulsão tem um componente ansioso, mas nem toda ansiedade acaba sendo compulsão. Às vezes a gente usa de maneira meio exagerada esse termo. Ah, é compulsão. Calma. Comer por ansiedade ou comer emocional, todo mundo tem um pouco. Quando a gente está mais tenso ou com mais expectativa, a gente tende a... Ai, tô triste, vou comer Isso. uma coisinha gostosa. Aí a gente come um docinho ou passa um pouquinho do ponto. Isso é muito comum nas festas do final do ano, né? Então a gente tem que ficar vigiando com relação a isso, mas eu acho que a gente não tem que ser tão radical, né? Porque no fim do ano não vai ser esse dia que vai mudar a sua composição. É, exceção, né? Não é a exceção. regra. Às vezes eu vejo as pessoas no Natal falando, não, eu tô de dieta, não vou comer isso que eu adoro. Às vezes é um doce que só aparece naquele momento, né? Então acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e ter sua cautela. Compulsão alimentar é quando a pessoa tem lá 2, 3 meses de crises, aonde ela come rapidamente, às vezes nem mastiga direito, ela come uma quantidade grande de alimentos, muito mais do que ela precisa. Ela come porque ela está com uma tensão, com um faniquito, com um mal-estar. Logo depois que ela come, o alívio ele é muito rápido, logo depois vem uma frustração, uma culpa, existe uma perda, existe um sofrimento naquilo. Isso é compulsão alimentar. Não é um episódio isolado. Não é um episódio isolado. A frequência é alta, às vezes 2, 3 por semana, às vezes mais. A pessoa começa a estocar, às vezes, alimentos calóricos, ela pode ter alteração de peso, ela pode ter mecanismos, depois que ela come muito, mecanismos de burlar isso, como induzir vômitos, ou usar diurético, laxante, ou fazer jejuns prolongados, às vezes transtornos como a bulimia, ela tem alteração às vezes de imagem. Então a compulsão alimentar, ela é mais complexa e mais intensa. O comer ansioso, você tem que tomar cuidado, se ele ficar muito frequente, é hora de você cuidar da ansiedade. E como driblar o cérebro? Primeiro é planejar as coisas, né? Planeja a sua ceia, coloca itens mais saudáveis, para você compensar aqueles menos saudáveis. Né, que falamos tanto. As frutas, as fibras. Tenta não chegar na festa com jejum. Tem gente que fica em jejum o dia inteiro para lá chutar o pau da barraca. Cuidado com o excesso de álcool, porque o álcool aumenta muito a caloria da refeição e ela também altera a sua escolha. Você começa a escolher muito errado ali, né? Às vezes não jogar a ceia para muito tarde, para a pessoa não estar ali totalmente cansada na hora da escolha. Satisfazer logo a saciedade, come logo aquilo que você gosta, vai lá, pega. É uma vez por ano, cuida da porção só, né? É. Cuidado para não fazer aquele mundaréu de comida sem fim. Então, uma ceia mais tranquila. Acabou a ceia, não ficar estocando também em casa, às vezes divide ali pelas pessoas. Atividade física faz a gente valorizar mais o que a gente come, porque a gente sabe o custo que é para perder. Mas eu acho mais importante o hábito alimentar ao longo do ano e dos meses do que essas escolhas específicas. Se você não consegue se controlar ou está muito acima do peso, talvez seja a hora de buscar uma ajuda especializada. Um endócrino, um psiquiatra, um psicólogo, porque a compulsão alimentar a gente trata como terapia cognitivo-comportamental, com medicamento, é uma doença bem agressiva, né? Como a ansiedade também pode ser. Mas eu acho que essas dicas dá para a pessoa iniciar os trabalhos. E leve sempre a sério, né? Os sintomas, busque um médico, tem vários recursos para te ajudar. Vamos com mais uma pergunta agora, pode rodar? Doutor Leandro, como cuidar da saúde mental para o ano de 2024? Alguma dica? Obrigada. Acho que as mesmas dicas do ano de 2023, né, doutor? As dicas se renovam, né? E é curioso isso, né? Como o cérebro Essa ele gosta. É a Cristina, viu? Obrigada, Cristina. Um beijo pra você. Obrigado, Cristina. Nossa, como é legal, né? Você vê É cada um super fala de um legal. jeito. E ela mudou, parece que assim, mas a mesma pergunta. Não, mudou a vibe agora, né? A gente tava falando do conflito no final do ano, ela já jogou a página pro ano que vem. Eu sei que é uma coisa um pouco artificial, essa coisa de milagre do ano novo. Mas o cérebro gosta disso. O cérebro gosta de virar a página, deixar para trás. A gente gosta de transição.
formatura, maternidade, momentos que marcam mudanças. O cérebro, ele entende realmente como uma renovação, como se fosse uma página em branco, que agora tem a oportunidade de escrever o que eu fiz errado o ano passado? Ele entende, por isso que eu acho que essa reflexão de olhar para o ano, agora você não pode também desrespeitar, achar que é uma listinha, porque esse efeito passa rápido. Se você realmente não implementar esses novos hábitos emocionais, físicos, intelectuais, se você não implementar rápido, você já se perde e já vai ficando para frente. Fazer lista é bom? Eu gosto, mas tem que ser primeiro. Não pode ser aquelas metas fantasiosas, sabe, faraônicas. Coloca coisas que são pragmáticas, fáceis de resolver. Em vez de colocar grande meta, subdivide em pequenas metas. Olha, eu preciso perder 30 quilos. Vamos perder 2, 3. Eu preciso mudar minha dieta completamente. Não precisa ser radical em janeiro. Pode ser devagarzinho, vamos mudar 1 ou 2 itens. Eu preciso parar de fumar, que tal reduzir pela metade e ver como é que você fica? Olha, que tal ir lá marcar o seu médico? O cérebro gosta de vitórias. Ele gosta de que você marque algo que você atinja rapidamente, que você tenha um benefício nisso, um presente, um agrado, um feedback para ele ir para o próximo desafio. Se você colocar desafios muito grandes, ele se frustra, né? Ou muito longos. Então coloca desafios por semana, poucas semanas, né? E aí você tem que pensar em 2 coisas. Coisas que você tem que fazer e coisas que você deixou de fazer. Às vezes é um hábito pouco assim. Dormir um pouco melhor, ligar para uma pessoa que faz tempo que você não liga, perdoar alguém que você não perdoou e está te fazendo mal. Às vezes é um detalhe. E essa página ela vem mais bonita para o ano novo, né? Então não tem milagre. Mas a doença e o sofrimento, ela está muito mais nesses pequenininhos hábitos, mais do que das grandes ocorrências de vida. E ação, né, doutor? Também ação. Não adianta só ficar no campo da ideia, do sonho e não colocar em prática. E é essa questão que é quebrar, né? Porque o nosso cérebro, ele procrastina. Eu sei que eu tenho que fazer aquele curso, eu sei que eu tenho que mudar este papel. E essa revisão de papel social, ele exige que você largue alguma coisa. Então não dá tempo de tudo, não dá dinheiro para tudo, não tem energia para tudo. Você vai ter que saber aonde cortar, então você vai ter que se perguntar, o que é caro para mim? Isso para mim é importante. O que eu abdiquei, o que eu soltei em 2023, 22, 21, 20 e tentar construir um ano um pouco melhor. Cuidado para não criar uma ilusão, uma utopia. Se você for melhorando janeiro, fevereiro, você vai ver que aos poucos você vai colher um grande resultado. Que o seu ano seja maravilhoso. Temos mais uma pergunta, pode rodar. O final do ano deixa a pessoa mais propensa a apresentar burnout? Essa pergunta é da Carla e eu acho que vale explicar o que é o burnout. O burnout é um problema também de saúde mental, neurológica. É quando a pessoa ela entra em colapso afetivo pelo excesso de estresse no trabalho. Olha, então aquela pessoa que trabalha carga horária ou grau de responsabilidade, assédios morais e outros assédios. Então quando o trabalho ele é tão desafiador, tão oneroso afetivamente, que ao longo de meses a anos a pessoa leva a um colapso. Ela começa a ter sintomas de ansiedade, depressão, esquecimento. Aquela pessoa que adoeceu por trabalhar de forma inadequada. Isso acontece o ano todo. O Brasil é um dos campeões de estresse profissional. E as pessoas falam, mas no fim do ano é o dia que é a época que tem mais férias. Mas tem metas, né? É. Primeiro, por causa disso, para encerrar o ano, muita gente se sobrecarrega, principalmente antes do dia 25. Segundo, pessoas tiram férias, mas as escalas ficam mínimas, né? Então sobra mais trabalho, às vezes, para quem fica. Tem pessoas que trabalham com coisas que não param, né? Então, às vezes, no seu ofício, no seu trabalho, e as pessoas estão mais cansadas em multitarefa. Daqui a pouco você vai saber o que é isso, que são as férias escolares. As crianças, por exemplo, elas vêm, a pessoa tem que trabalhar e olhar, às vezes, os filhos, e tem a questão dos presentes, Então, assim, o estresse aumenta, então o risco de burnout também aumenta. Existem 2 forças, uma que alivia, que é as férias, o descanso, a paz, as festas, e outra que piora. Você tem que saber aonde você está e antever um pouco isso. Essa é uma época, só para encerrar aqui o raciocínio, que os nossos consultórios de quem vê saúde mental fica lotado de gente, porque as pessoas realmente não estão bem. E não é só essa época de dezembro. Esse dezembro de 23, ele é um dezembro difícil,
a gente passou por instabilidade política, a gente vem de uma pandemia, a gente vem de achatamento de salários, a gente vem de um país com 10 milhões de desempregados, subempregados. Então a gente vem de uma salada. Então o Brasil ele é um país que precisa pautar a saúde mental todos os meses do ano. Mas ainda agora, nesse dezembro, para a gente criar um ambiente mais saudável para os próximos anos, para as nossas crianças, com menos expectativa, menos tela, mais vida real, mais tolerância ao erro e à imperfeição, com menos preconceito em saúde mental. A gente vai construir essa sociedade. Por isso, cada pauta dessa é de um valor, assim, absoluto, absurdo, para mudar a cultura. E cada ida ao consultório médico também, né? Porque há ainda esse preconceito, essa questão com saúde mental, e é importantíssimo que a gente fale cada vez mais sobre isso, que a gente vá ao médico sempre que precisa, porque nós temos essa ferramenta ao nosso dispor, né? Da mesma forma que a gente cuida da saúde física, a saúde mental também é fundamental, e vimos isso nesse final de ano, no próximo ano, para que a gente viva melhor. Perfeita a sua colocação. É justamente isso. A gente tem um papel no controle da nossa saúde. Hoje a gente aprendeu muito como, às vezes, atualmente, sabe muito como comer melhor, exercício físico. Só que saúde mental é um tema ainda em construção. Se você acompanhou esta pauta, se o tema te interessa, vai buscar referências, vai fazer essas pequenas alterações que vai valer demais a pena. É uma honra ter estado esse ano com você, com vocês aqui. A honra é nossa, doutor. E dia 4 eu estou aqui de novo com vocês. Comecinho do ano. Você sabe que a gente adora te receber, você sempre explica com muita clareza, traz muita informação pra gente e faz parte da família Mulheres. Muito obrigada. E você aí de casa encontra o Dr. Leandro no site leandroteles.com.br e no Instagram, @neuroleandroteles, com muito conteúdo, com muita informação. No Instagram hoje, postei nossa foto lá, vão lá no Instagram, neuroleandroteles. E muita gente, é legal depois das pautas, muita gente faz print da nossa conversa e depois me marca lá. neuroleandroteles, posta no Stories, a gente faz uma corrente de postagem e repostagem. Eu coloquei hoje um carretel com um monte de gente querida aqui dos bastidores. E eu queria só mais 10 segundos. A gente teve essa semana um concurso importante de titular na Hospital das Clínicas, no HCFM USP, que é a minha casa, da onde eu me formei, minha vida profissional. E a gente tem um novo professor titular. Eu queria dar os parabéns ao Luiz Henrique, doutor Luiz Henrique Martins Castro, um mestre que assume agora como professor titular do HC aqui em São Paulo. Queria não perder essa oportunidade para citar esse grande concurso que acontece às vezes a cada 10, 15, 20 anos. E essa nova era na neurologia brasileira. Muito bom. Mas, doutora, eu não quero que você vá embora, porque nós temos o quê? Muitos motivos para celebrar. Qual é o convite? E como é que nós celebramos neste programa? Sempre com comida? Eu topo. Mas aí a gente come com moderação para não cair nos erros do fim de ano.